Senhor. Assim diz a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus vivo e poderoso, Criador de tudo e de todos, e que nos deixou a sua palavra. Palavra essa que será ministrada mais uma vez para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a palavra começa dizendo que a gente tem que ter um culto racional. E esse racional sempre me chama muita atenção, chama a atenção de muita gente que lê. O que é ser racional? O que é a racionalidade? O que é estar em raciocínio? É justamente isso. É raciocinar, é estar em raciocínio. O único ser que tem raciocínio, consegue raciocinar, é o ser humano. Nenhum outro ser criado tem o poder de raciocinar, ter o discernimento, ter o entendimento, a não ser o ser humano. Esse raciocínio nos leva à palavra de Gênesis, onde o Senhor falou para Adão: domine sobre todas as coisas. Coloque nome a todos os animais, coloque nome a todas as plantas. Um ser sem raciocínio não conseguiria pensar em colocar nome a alguma coisa, em dar nome a alguma coisa. Mas assim Deus nos fez, raciocinando. Só que se você olhar para o mundo hoje, é um mundo sem raciocínio. Porque se você parar para pensar a destruição que está no mundo, ao qual as pessoas se entram neste tipo de vaidade, tipo de doutrinas, tipo de vícios, você vê que não é um raciocínio, a pessoa não pensa. Se ela pensasse, se ela tivesse o raciocínio de ver onde ela está entrando, ela não entraria naquilo. Se ela tivesse o raciocínio de ver que as drogas causam tudo isso que tem causado hoje em dia, ela não entraria. Se ela visse que o adultério a levaria para um buraco, ela não adulteraria. Então, se todas as coisas erradas do mundo, se o homem tivesse o raciocínio que Deus falou que nós temos, o homem não estaria entrando em muitos lugares hoje, não estaria entrando em muitos buracos hoje, não estaria batendo em tanta porta fechada hoje, não estaria pisando em tanta destruição como o homem pisa hoje, por falta de raciocínio. Aquilo que Deus nos deu, o homem deixou de usar. O raciocínio também. Deus nos deu a palavra dele, para que através do nosso raciocínio a gente pudesse discernir todas as coisas nessa terra. Não foi isso? Não foi isso ou não? Através da palavra dele, porque se não fosse a palavra dele, a gente não saberia de nada. A gente não saberia nem que haveria Deus. Então tudo foi através da palavra dele. Foi através daquilo que ele deixou escrito para nós, que daí, pelo nosso raciocínio, a gente lê, a gente tem um entendimento, nós somos libertos e, cumprindo tudo isso, se cumpre a palavra de Deus em nossas vidas. Não é isso que a gente tem aprendido? Não é isso que a gente lê? Não é isso que o Senhor nos mostra? Então é um raciocínio. Falta raciocínio lá fora, ou se falta. Tanto no mundo quanto em determinadas igrejas também, que se dizem igrejas, falta raciocínio. Porque se você parar para pensar tudo que a gente lê na Bíblia e confrontar tudo que acontece em outras igrejas, a gente vê com uma tremenda falta de raciocínio, uma tremenda falta de entendimento da palavra. Você vê que é uma falta de verdade. A pura falta da verdade faz eles agirem de tais maneira. Muitos não, muitos fazem porque querem e sabem o que estão fazendo. Porque o olho dele é no ouro, é na prata. O olho dele é num templo bonito. O olho dele é numa igreja cheia, mas não numa igreja de pessoas salvas. Mas não numa igreja de pessoas libertas, transformadas, curadas. Não nisso. Mas teve raciocínio. Então o que acontece? Quando o Senhor vem falando pela palavra dele, através de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aí já começa uma falta de raciocínio de muitos lugares. Falando agora mais da igreja, mais um plano espiritual, quando um líder fala que você tem que sacrificar alguma coisa. Não, você tem que se sacrificar para Deus olhar para você. Não, você tem que fazer assim para Deus olhar para você. Não, você tem que pensar dessa maneira que eu estou te dizendo, que assim Deus vai olhar para você. Não, lê tantos livros que assim Deus vai olhar para você. Ora o dia inteiro de joelho que assim Deus vai olhar para você. Onde na verdade não é isso necessariamente. Porque se Deus diz, através da boca de Davi, que os sacrifícios para ele é um espírito quebrantado, um coração quebrantado contrito, ao qual ele não despreza, então que sacrifício é esse físico que o homem tanto prega e que tanto a gente conheceu em tantas outras religiões também, não digo só o evangelho, mas em tantas outras religiões? Então que sacrifício é esse que todo mundo prega, que todo mundo diz, que a gente tem que dar, que a gente tem que fazer, que tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que se mostrar, que tem que ser o melhor, que tem que ser aquilo, que tem... Por que então que a palavra vem dizendo que o sacrifício vivo, que somos nós, sacrifício vivo, tem que ser um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado ao qual Deus não despreza? A gente sempre pergunta aqui, sempre é perguntado nesse púlpito, o que está errado? É a palavra ou o que é pregado lá fora? É a palavra ou o que sai da boca do homem? É o que saiu da boca de Deus ou o que o homem tem pregado hoje? Então, se a gente tem que ter um culto, um sacrifício vivo e santo também. Por que santo? Se a palavra nos santifica. Então, nós temos que ter um testemunho santo, uma vida santa, um casamento santo, um entendimento, um ensinamento para nossos filhos santo. Então, todas as nossas atitudes têm que vir santas, santificados pela verdade. A minha palavra é a verdade, assim disse Jesus. Então, tudo que a gente vai aprender a ser santo só pode vir da palavra de Deus, de mais lugar algum. Nunca vão dizer para você que você, lendo, você vai ser santo. Aqui é dito, mas em muitos lugares dizem outras coisas. Muitos lugares dizem que para você se santificar é só você acender uma vela. Eu aprendi que santificação era toda segunda-feira entrar num quarto de santo e bater cabeça, bater palma, fazer uma referência a um santo que não é Deus. Há um santo que não é santo. Há um santo que não é santificado. Mas hoje nós entendemos que é demônio. Hoje nós entendemos que é o espírito das trevas. Hoje nós entendemos que é uma doutrina maligna, milenar, que reina não, mas que vive nessa terra, tem o império desta terra, que tem dominado vidas e mais vidas. Mas hoje nós temos entendimento da verdade e vemos que tudo isso é mentira. Mas eu achava que para ser santo era isso. Era eu cumprir aquilo, à risca. Eu tenho que ir lá toda segunda-feira. Eu tenho que respeitar o meu pai lá, meu santo lá. Eu tenho que acender tantas velas para fulano, beltrano, ciclano. Eu tenho que cumprir isso para quê? Para que eu venha ser um santo, venha estar santificado. Mas hoje nós vemos que é pela palavra que nós somos santificados. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que ser agradável a Deus? Isso muito preocupa, tem que preocupar sempre a igreja do Senhor, o agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho fé, eu agrado ao Senhor. Mas para eu agradar o Senhor com a minha fé, eu tenho que ter um entendimento da palavra também. Porque se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, então, se eu tento agradar a Deus com fé, mas não tenho entendimento, aí já deixa de ser fé. Então, eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que ter a palavra de Deus dentro de mim, para que isso venha a ser gerado uma fé, para que isso venha agradar a Deus. Aí sim, isso vem ser agradável a Deus, com o entendimento do que é ser fé. Conforme diz a palavra em Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Você espera, você não vê, mas você crê que vai acontecer. Você nunca viu Deus, mas crê que Ele existe porque a palavra diz e Ele se manifesta. Ele é o nosso Senhor e fala no meio de nós. Então isso é fé. Isso tem acontecido no meio de nós. Então quando Ele fala que agradar a Deus, o princípio é a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas logo me leva a palavra dEle,
que é pela palavra dele que eu adquiro fé, então eu vejo que é pela palavra que eu começo a agradar a Deus. E que palavra é essa? A palavra é essa que vem dizendo desde o princípio, desde o início, né? Falou pela boca de Davi: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tudo vem direcionado sempre à palavra. Então não adianta a gente pensar que a gente vai agradar a Deus sem a palavra dele. Nós pensávamos isso antes. A gente não pode pensar isso agora também. A gente pensava quando a gente era do mundo, que a gente tinha fé e agradava a Deus. Hoje a gente não pode pensar assim. A gente pensava com qualquer tipo de doutrina e religião. Hoje não tem como e não pode ser assim, senão pela palavra de Deus. Então, se para Deus não existe meio termo, se eu não agrado ou desagrado. Se para Deus não existe meio termo, se eu amo ou não amo. Ou é ou não é. Ou Deus abençoa ou ele não abençoa. Ele não dá bênção pela metade. Quando ele faz o serviço completo. Ele dá a bênção completa. Ele glorifica o nome dele por completo. Então não existe, não tem como a gente colocar dentro de nós que agradar a Deus é a forma que a gente quer ou a forma que a gente sente que é certo. Ah, Deus me conhece, sabe que... Não, Deus sabe como é que é, a minha vida é uma luta. Não, Deus sabe como é que tudo está difícil para mim. Não, Deus sabe como é que está tudo o contrário. Deus não olha que está tudo o contrário. Deus, quando olha para você, ele vê que está tudo certo. Porque ele sabe dos seus problemas, ele sabe que ele vai solucionar todos. É a gente que enxerga a barreira. Deus não enxerga barreira nenhuma. Deus, quando olha para nós, ele vê meu servo. Então, quando ele enxerga meu servo, ele enxerga um servo de pé, curado, transformado, liberto. Então, é isso que Deus enxerga. A gente que enxerga a barreira, ai, está difícil. Deus não enxerga a dificuldade, porque ele sabe que vai passar dia por dia, ele vai te dar a vitória. Assim como foi com Gideão. Gideão, aparentemente covarde, fugindo dos midianitas, mas o Senhor chegou para ele e falou: eis que varão valoroso. Quem é que diria que ele é um varão valoroso? Quem é que diria que ele estaria malhando uva no lagar ali, escondido? Quem diria? Ele é um varão valoroso? É assim muitas das vezes a gente, ali quietinho, ali esperando o Senhor falar, e o Senhor se manifesta a gente, porque Ele nos chama não só por servo, mas agora por amigo, assim disse a palavra dEle. Então é assim que Deus nos enxerga, a gente não pode enxergar a dificuldade. Por quê? Corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse culto racional, se você pensar bem, nós temos um culto racional. Nós temos regras, nós temos a doutrina do Evangelho, nós temos a doutrina das Escrituras Sagradas sobre nossas vidas. Nós tentamos alinhar todas as coisas para termos um culto espiritual, um culto racional. Mas só que se você pensar também individualmente, você pode ver que nós somos templo do Espírito Santo. E a cada momento há um culto dentro de nós também. A cada momento as águas estão mexidas dentro de nós também. A cada momento Deus está contando com a sua vida para curar alguém. De repente Deus não quer que você traga alguém para a igreja, mas de repente Deus quer que você esteja pronto, que a pessoa seja curada na rua. Deus não quer que você venha, pegue pela mão, você vai ouvir uma palavra hoje na igreja. Mas Deus está esperando que você tenha uma palavra dentro de você para que aquela pessoa seja liberta naquela hora. Nós somos o culto, nós temos um culto dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo não habita aqui em templo feito por mãos humanas, mas sim em nossas vidas, ao qual Ele fez perfeito, mas o homem se desviou da perfeição. O homem preferiu o pecado, o homem se deixou ser engodado pelo pecado, mas nós que largamos toda essa corrente, todo esse fardo do pecado e tentamos viver uma vida de santidade, porque a luta é grande, nós sabemos disso, mas dia após dia a gente tem lutado, e o Senhor ter sustentado, a gente tem que garantir isso dentro de nós, que dentro de nós existe um culto racional também. Na igreja existe palavra? Na igreja existe palavra? Dentro de nós tem que ter também. Na igreja o Senhor se manifesta? Dentro de nós também tem que se manifestar. O Senhor fala na igreja, dentro de nós também tem que falar. E para quem? Somente para nós? Não, para muitos que estão perecendo no mundo. Para muitos que estão do seu lado, que é o seu vizinho. Para muitos que estão do seu lado no ônibus.
Para muitos ao qual o Senhor te deu um sonho e você às vezes nem se ligou para que era, mas de repente no dia seguinte tu poderia dar uma palavra que era o que ele estava tanto precisando. Nós temos que ser o culto racional. Nós temos que aprender isso, nós temos que afiançar a nossa vida nisso, que nós somos templo do Espírito Santo e que existe um culto dentro de nós, e o nosso culto não para. Aqui a gente diz que o culto não para, porque quando acaba o culto de quarta, a gente começa a orar pelo da sexta. Mas e o nosso? Porque a igreja fecha, mas e o nosso? Quando acaba a quarta, tem quinta de manhã, tem quarta de madrugada, tem quinta de tarde. Toda hora é um culto dentro da gente. Toda hora o Senhor está querendo descer o anjo dele e tocar naquelas águas. Toda hora o Senhor está contando conosco. Para que a gente venha estar atento, para que a gente venha curar, para que a gente venha libertar. Não pelo nosso poder, porque a gente não é nada nem ninguém, a gente é pó e cinza. Nós necessitamos do Espírito do nosso Deus para que venha habitar aí dentro de nós. Mas nós temos que crer nisso, que nós somos um culto racional. Então, se nós somos racionais, nós temos que pensar, nós temos que ter raciocínio, ter o entendimento e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E continua a palavra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, se a gente aprendeu o que é agradar a Deus, é pela fé, e para que a gente venha a ter a fé é pela palavra, o agradar a Deus é pela palavra, começa pela palavra. A gente vai ser curado pela palavra, a gente vai ser transformado pela palavra, nós vamos ser salvos, nós vamos ter um corpo glorificado através de tudo aquilo que a gente meditou da palavra. Não foi isso que Jesus falou? Examinai as escrituras e vós que dais nela a vida eterna? Então é pela palavra. Então nós nascemos, vivemos, iremos a Cristo, iremos viver com Cristo pela palavra. Então esse tem que ser o nosso entendimento, que isso agrada a Deus. Esse princípio agrada a Deus. E não vos conformeis com este mundo. A gente não pode se conformar com esse mundo. Na verdade, a gente não pode se conformar com o que é erro. A gente não pode se conformar com o que é pecado. A gente não pode se conformar também com o que é heresia. Porque em muitos lugares por aí, às vezes não querem pregar a verdade por conquistar inimizades. Muitos lugares, às vezes, não querem pregar a verdade por medo ou temor do homem. Muitos lugares não querem pregar a verdade por não conhecer a própria verdade. Por achar que um lugar que é denominado igreja, mas não é, ele não pode falar alguma coisa, que tudo que as pessoas fazem ali dentro é errado ou é heresia. Então as pessoas têm um temor, as pessoas não querem se meter e não querem se comprometer. Mas se você for analisar todas as escrituras, o Senhor levantava os profetas, era para ir contra tudo aquilo que era errado de Jerusalém, errado de Israel, errado de Judá. Tudo que o Senhor fazia com os profetas dele, vai lá, assim diz o Senhor. O meu povo se rebelou, o meu povo se distanciou, o meu povo agora está adorando ídolos, vai lá e fala o que eu estou mandando. E muitos deles às vezes ficavam se lamentando, muitos deles às vezes ficavam chateados, tristes, como era Jeremias. Tanto reclamava: Senhor, homem de dores, ó mãe, por que me deste a luz? Tanto reclamava, mas assim diz o Senhor. Era o plano do Senhor para quê? Para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Assim também com Ezequiel, o Senhor levantou Ezequiel. E Ezequiel todo: ó Senhor, tem de misericórdia, Senhor, o que fará com este povo? Mas o Senhor falou: vá lá e fala para eles, é assim, ó, se desviaram da minha palavra, é um povo rebelde, é um coração duro, um coração obstinado, um povo obstinado. Então o Senhor sempre levantou atalaia, o Senhor sempre levantou profetas no meio do povo. O Senhor não levantou sim ou não? O Senhor nos chamou sim ou não? E o que o Senhor quer de nós? Ficar com a verdade parada, ficar com a verdade guardada dentro de nós? O que nós vamos ser? Um tanque cheio? Vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, e aí? Vai ter uma hora que vai rachar, essa água vai sair. De tanto encher, se você não soltar ela, se você não renovar essa água, esse tanque vai rachar, essa água vai sair, vai se perder. Então o que vai acontecer conosco? Muitos viveram tudo isso que a gente vive hoje.
E hoje estão lá atrás das suas tradições, atrás das suas mentiras, atrás das suas heresias, porque não tiveram coragem nem ousadia de falar a verdade, mas hoje vive numa mentira porque é mais cômodo. Hoje vive numa facilidade porque é mais cômodo. Vive numa idolatria porque é mais cômodo. E nós que não temos nada, temos a palavra do Senhor sobre nossas vidas. E nós? O Senhor nos levantou para quê? E nós? Então, se não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o Senhor falou assim, não se conforma com esse mundo. Agora que você não se conforma com esse mundo, vá lá, através do seu entendimento, transforma isso. Vá lá, através do que você aprendeu e fala. Vá lá, através dessa verdade que te curou, fala que cura. Através disso que te libertou, fala que não é por objeto ungido. Fala que não é por nenhum óleo. Fala que não é por nenhuma rosa. Fala que é através da palavra, a palavra de Deus. Fala que é examinando. Através do nosso entendimento. Entendimento este que aprendemos hoje, que muitos que dizem que são ungidos não são mais ungidos. Entendimento hoje que nós vemos que hoje o Espírito que devemos obediência é o Espírito Santo de Deus, mas não os espíritos do candomblé da Umbanda. Hoje nós aprendemos que nós somos a luz do mundo, e que se nós somos a luz do mundo, a gente não precisa acender mais vela para ninguém, a gente não precisa acender vela para encaminhar a alma de ninguém, a gente não precisa acender vela para espírito que diz que precisa de luz. Então, se esse entendimento chegou até nós, é esse entendimento que a gente tem que transformar. É esse entendimento que a gente tem que falar que transformou a minha vida, tem transformado a minha vida ainda mais, transforma a vida dos irmãos ainda mais. Então, se transforma a nossa vida, por que não vai transformar a dos outros? Se transforma a nossa vida, a gente não é mais do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, a única coisa que nós temos é um Deus que nos deu a permissão, que nos consentiu vir à presença dele do jeito que nós éramos, podres, pecaminosos, sujos de tudo que o mundo nos lançou, e nos lavou e remiu com teu sangue poderoso. Então isso que a gente tem que ter entendimento. O que fala a nossa boca não é do nosso coração, mas tudo aquilo que a gente guarda no nosso coração, que é o quê? A nossa palavra, a palavra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Então esse entendimento a gente tem que passar à frente. Esse entendimento a gente tem que pregar. Esse entendimento a gente não pode ter medo e nem temor. É crer que a glória do Senhor vai ser manifesta. O grande problema do mundo é que eles acreditavam que a glória não ia ser manifesta. Eles não acreditavam que tudo isso que a gente vive poderia acontecer. Então, para eles, acabou num comodismo. Mas para nós que vivemos, não pode acabar num comodismo. Porque se eu sou um culto racional, o seu Luiz é um culto racional, a glória é um culto racional, nós todos temos que ser um culto racional. Aonde? No mundo. Com a palavra do Espírito, com a palavra do nosso Deus. Sabemos que nós fomos curados, salvos e libertos por esta palavra, com este entendimento que nós tivemos. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é sempre consertar o que está torto. É sempre curar o que está enfermo. É sempre libertar o que está cativo. É sempre salvar o que está condenado. Essa é a vontade de Deus. Mas através do quê? Através da palavra dele. Que ele falou que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então é através da palavra dele. Então a gente tem que enxergar que tudo que é mentira, que tudo que é falsidade, nós temos que pregar o nosso entendimento. Porque nós adquirimos o entendimento do Senhor, nós adquirimos essa palavra do Senhor sobre nossas vidas. Muitos estão perecendo, irmão. Muitos estão caindo dentro de doutrinas que às vezes você prega, o coração é tão duro que as pessoas te tratam mal. Mas as pessoas não querem viver isso. As pessoas querem ter um bom relacionamento com todo mundo. Não, eu quero ser o queridinho de todo mundo. Eu quero ser o querido dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa me olhe desta maneira. Mas se você for pregar a verdade, eles não vão aceitar. Eles vão te olhar com outros olhos. O Senhor vai transformar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai agir. Mas você tem que pregar a verdade, independente de quem seja. Há pouco tempo atrás eu fui pregar uma verdade, a pessoa não aceitou. A pessoa escarneceu. A pessoa depois me humilhou.
A pessoa depois, em púlpito, veio dizer que eu tinha o espírito de anticristo. Eu ouvi semanas e semanas num culto do lado da minha casa que eu era o todo errado, que eu era o desviado, que eu não tinha verdade, que eu precisava de libertação. Eu fiquei ouvindo recadinhas 2 semanas direto. Mas aí o que me importa? Se o Senhor falou comigo, a verdade dele habita em mim, e eu tento levar uma verdade a pessoa não quer, eu estou livre do sangue dele. Eu estou livre da condenação dele, eu estou livre da cobrança que Deus venha ter por ele. Eu tenho que pregar, abre a boca e eu caio e encherei. Somente abra a boca. Se você tem a palavra de você, somente abra a boca, não se preocupa com o que Deus vai fazer. Ah, será que Deus vai curar? Não interessa, é com Deus. Será que Deus vai libertar essa vida? Não interessa, é com Deus. Pode não ser para amanhã, mas pode ser para daqui a 1 ano. Pode não ser daqui a 1 ano, pode ser na hora. É com Deus, não é conosco. Nosso papel é pregar, em tempo e fora de tempo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, tudo que você for pregar, as pessoas sempre vão ter alguma coisa contra você. Se você for pregar para um católico, a princípio ele não vai aceitar. Por mais que você mostre tudo que a Bíblia diz, tudo que Deus diz, ele não vai aceitar a princípio. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz, cumpre o que quer ao Senhor, o que agrada ao Senhor. Então prega, o Senhor vai fazer a obra, foi assim comigo. A princípio eu tratei mal, a princípio eu esnobei, a princípio eu escarneci, mas aconteceu comigo. Então eu sou prova que isso acontece. Então o importante das nossas vidas para o Senhor é crer na palavra dele, ter esse entendimento e pregar. Você entra dentro de determinadas igrejas, tu vê certas coisas hoje com entendimento, que você fica pasmo. Tu vê igreja que bota em cima de um prato uma pedra e um pão, e diz que é Jesus, porque ele é o pão da vida, porque ele é a rocha, que os edificadores rejeitaram. Não, isso aqui é Jesus, leva para casa, bota em cima da sua geladeira. Parece mais um assentamento de centro espírita. Mas a pessoa diz, não, é Jesus, não, porque ele falou que ele é a pedra. É a pedra? Não, ele falou que é a pedra, então ele é. Não, aqui ele é o pão, então não é o pão. Se você não tiver o conhecimento, você não consegue pregar para essa pessoa. Mas se você tiver, você prega. Se ela não for liberta, deixa com Deus. Continua orando por ela, Senhor vai falar. Hoje em dia, se você fala de prosperidade, as pessoas pensam que é dinheiro. Você prega, mostra na palavra, mostra na Bíblia, a pessoa não aceita. Mas você continua pregando e você é mal visto. Você que é o herege, você que é o errado. Meu irmão, aprendi a crer numa palavra, aprendi a crer no que o Senhor fala comigo. Mesmo que eu ponha a mão no meu bolso, traga uma palma e 5 dedos, o que não pode, eu botar a mão no peito e ela voltar leprosa. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer de eu estender a mão e um enfermo não ser curado. Por erro meu. O que não pode acontecer é eu estender a mão e a pessoa continuar cativa por um erro meu. Porque eu deixei de ser um culto racional e passei a ser um culto irracional. Porque eu deixei de ser um servo e dei lugar ao que não era para Deus. Dei lugar ao diabo, dei lugar ao pecado, dei lugar à mentira, dei lugar ao erro. É isso que não pode acontecer com a igreja. É isso que não pode acontecer com os servos, os servos que têm como se um culto racional. Nós, pelo entendimento da palavra, a gente tem que mostrar isso, pelo que a gente entende, pregar isso, pelo que a gente entende, manifestar Deus em nossas vidas, pelo que a gente aprende pela palavra de Deus. Que a palavra continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo, não nos conformamos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, nós vamos transformar através da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é aquilo que o Senhor tem falado mais acima. Não se conformar e transformar. Você agrada a Deus também. Você vai ver que é bom, agradável e perfeito ao Senhor. Você não se conformar e pregar contra isso tudo que é doutrinado. Contra isso tudo que é tradição. Isso é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é nos trazer à casa dele? Amém. A vontade do Senhor é estar em nossas vidas? Amém. Mas a vontade do Senhor é estar lá no mundo com as nossas vidas, nos usando como ferramenta. Ferramenta de cura, ferramenta de libertação e de transformação. Então essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada,
diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um, a cada um. E como início diz assim, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Isso muito me chamou a atenção, sempre fica batendo no meu coração, porque o Senhor quer que eu conheça e prosseguir e conhecer, qual vai ser o limite de eu saber o demais? Se o Senhor fala que eu tenho que conhecer ainda mais, por quê? Qual é o limite de eu saber algo a mais? Qual vai ser o meu limite? Esse fato de saber a mais, esse fato de que está escrito aqui, não saiba a mais do que convém, meus irmãos, eu creio que quando você tem um entendimento da palavra, você crê que essa palavra cura, salva e liberta, você crê que essa palavra não te traz uma tradição, mas te traz uma revelação, não te traz o conformismo, mas te traz uma mobilidade, te traz uma experiência, te traz sim para você entrar no exército. Um soldado no exército não fica parado, te traz um trabalho, uma obra. Então você crê que pela palavra vai se cumprir tudo isso. Agora quem não conhece a palavra faz tudo. Você para com um obreiro de qualquer lugar aí, você fala texto bíblico, ele não conhece nada, mas faz tudo. Ele é obreiro, ele é evangelista, ele ora o dia inteiro, ele faz visitas em todas as casas, ele visita todos os morros, vai nos morros, leva 30, 40 pessoas para a igreja, está evangelizando com jornal, está evangelizando com panfleto, diz que Jesus é bom, diz que é bom ir para a igreja, mas você pergunta entendimento, tu pergunta a ele, o que ele vai te responder? Tu faz uma pergunta a ele, ele vai te responder nenhuma. Você fala 3 textos bíblicos para ele não vai identificar nenhum. Você fala do que você conhece, ele diz que você é soberbo. Você fala que ele está errado pela palavra de Deus, ele diz que você é herege. Mas ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele faz a mais, até mais do que a gente. Até mais do que a gente gostaria de fazer. Até mais do que aquilo Deus poderia colocar em nossas vidas, ele faz. Ele larga tudo e vai fazer tudo aquilo que ele quer. Tudo aquilo que o pastor diz. Então ele faz a mais. Ele faz o que não convém naquele momento. Por quê? Como é que ele vai curar alguém se ele não tem um conhecimento bíblico para curar? Como é que ele vai libertar alguém se ele não tem um conhecimento bíblico para libertar? Então tudo isso que o Senhor tem nos falado, tudo é relacionado sempre ao entendimento, tudo é relacionado sempre à fé, tudo é relacionado sempre ao conhecimento de Cristo Jesus. E não foi diferente essa palavra. Essa palavra quer nos dar entendimento, essa palavra quer que a gente venha a ser um culto racional, nós como templo do Espírito Santo, ter um culto racional, para quê? Para que esse entendimento que o Senhor tanto quer de nós, entendimento da palavra, da verdade, venha a fluir sim, numa obra perfeita, de um culto perfeito, de um templo dado ao Senhor, como templo do Espírito Santo, para que tudo que lhe apraz venha a acontecer através de nossas mãos, através de nossas vidas. Então que o Senhor venha nos abençoar por essa palavra.